Bom dia, tudo bom? Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Estamos juntos de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, para refletirmos na palavra de Deus, orarmos uns pelos outros e nos empoderarmos para as lutas e batalhas que temos que enfrentar no nosso dia a dia. Hoje eu quero refletir com você sobre esse tema, criando uma cultura de prevenção. O texto é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13, que diz assim: Assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentações que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará o escape para que possam suportar. Prevenir-se significa tomar medidas que evite que se entre em perigo. Sugere a ideia de antecipar-se para evitar que algo de ruim aconteça. O ditado popular diz que prevenir é melhor do que remediar. Mas infelizmente não é essa a nossa cultura. Nem na nossa saúde, no trabalho, na nossa vida cotidiana, no trânsito e muito menos na nossa vida espiritual. Por isso nós precisamos desenvolver uma cultura de prevenção. Uma cultura de prevenção busca entender e deixar claro que sim, os problemas vão acontecer e acontecerão sempre. Só que a nossa atitude vai ser de antecipar e minimizar o efeito desses problemas. Para o cristão, prevenir é a arte de discernir os sinais das tendências pecaminosas da sua vida e propor o que mais corresponde à vontade de Deus sobre suas ações. Paulo diz: aquele que julga estar firme deve tomar cuidado, deve se prevenir, deve tomar atitudes para que não caia. E como que nós podemos tomar atitudes que possam nos levar a uma cultura de prevenção? Primeiro, ouça o Espírito. A palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 5, de 16 a 18, diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O Espírito Santo é o nosso condutor. É Deus nos guiando na sua palavra. O Senhor sabe o que não sabemos, vê o que não vemos e nos conhece muito mais intimamente do que nós mesmos. Estar disposto a ouvir e obedecer a voz do Espírito amplia a nossa percepção de mundo. Sem esse relacionamento com o Espírito, não podemos discernir o mundo espiritual. Porque aquilo que é espiritual só se discerne espiritualmente. Precisamos nos lembrar que santidade não é algo natural do ser humano. A nossa tendência é sempre para o mal. É o Espírito que nos conduz à santidade. Somente Ele nos direciona a mortificar o ego, sacrificar a nossa vontade para viver a vontade do Senhor. A santificação é uma operação realizada pelo Senhor Jesus nas pessoas que foram chamadas para serem verdadeiros servos. E essa operação é realizada pela pessoa do Espírito Santo. O instrumento que o Espírito Santo usa para nos constranger a seguir a santificação é a palavra de Deus. Então, a primeira atitude que nós devemos ter para nos prevenir contra a queda é estarmos buscando ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ele nos direcionará a uma cultura de prevenção que nos ajudará a evitar atitudes pecaminosas que trazem consequências terríveis sobre a nossa vida. A segunda atitude que nós precisamos ter é conheça a si mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, versículos de 18 a 21, ele diz assim, Romanos capítulo 7, de 18 a 21, diz o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse continuo fazendo.
Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. O princípio da sabedoria socrática é conheça a ti mesmo. Se não tivermos uma visão clara de quem nós somos, das nossas fraquezas, nossas tentações, as áreas de fragilidade que possuímos, corremos o risco muito grande de fracassarmos. Questões como amor ao próximo, sentimento de paz, mesmo em meio a uma guerra, renúncia aos prazeres e delícias mundanas e o desapego aos bens materiais não conseguem ser explicados pela filosofia e nem pelas ciências psicológicas. Essas coisas não fazem sentido lógico e nem nascem das emoções humanas. São frutos da nossa vida transformada pela presença do Senhor Jesus. Precisamos fazer um check-up constante e sincero para que nós possamos vencer as tentações e evitarmos a queda. O autoconhecimento completo somente poderá vir quando nós considerarmos a nossa vida sobre essas três dimensões: a razão, as emoções e o espírito. Precisamos entender os nossos sentimentos para saber como eles transformam e impactam a nossa vida. Mas sem o conhecimento da verdade, que é Jesus Cristo, não há como atingir o autoconhecimento completo. Por isso que Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós passamos a conhecer Jesus Cristo e olharmos para nós mesmos sobre o olhar da palavra, nós descobriremos quem nós somos, nossas fraquezas, nossas fragilidades. Aprenderemos a lidar conosco mesmo. Nós podemos receber plenamente o amor de Deus sobre nós e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Por isso, devemos viver um equilíbrio pessoal. A nossa vida espiritual, a nossa vida emocional e a nossa vida física precisam estar em consonância com a vontade do Senhor. E isso nos ajudará a prevenir a possibilidade de quedas e tomarmos decisões para nos mantermos de pé. A terceira coisa que eu quero dizer para você, que é característica de uma cultura de prevenção, é esteja atento aos sinais. Tiago capítulo 1, versículos de 14 a 16, diz assim: cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. A maioria das vezes que pecamos não é por ignorância. Sabemos bem o que é certo e o que é errado. O problema é que ignoramos os sinais de que estamos saindo da vontade de Deus. Isso porque nos permitimos sermos seduzidos pelos nossos desejos. É preciso parar de racionalizar o pecado oculto em nossas decisões e reconhecer o quanto estamos encantados por ele. Quando somos atraídos pelo desejo e seduzidos pelas recompensas que ele oferece, perdemos de vista os sinais da nossa fraqueza e a frieza espiritual toma conta de nós. Por isso, esteja atento aos sinais da palavra, às atitudes que começam com coisas pequenininhas e podem nos levar a perdermos totalmente o nosso vínculo com o Senhor. E, finalmente, para que nós possamos desenvolver uma cultura de prevenção, tenha em mente o preço que será cobrado. Romanos capítulo 6, versículos de 20 a 23 diz assim: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma das ilusões mais ardilosas que Satanás coloca em nossa mente é que conseguiremos sair impunes das nossas transgressões. Ele nos faz atentar para a oportunidade que se descortina diante de nós, mas mantém oculto o quanto isso nos cobrará. Quando paramos para pensar nas consequências de nossos erros, conseguimos a força necessária para não os cometer. Há um preço espiritual, pois o pecado nos afasta da presença do Senhor e rompe o nosso laço de comunhão com Ele. Há um preço social,
Porque o pecado nos leva a perder a credibilidade e a confiança das pessoas, a magoarmos a nossa família e a igreja e darmos um mau testemunho para todos. Há também um preço pessoal, a vergonha, a culpa e a dor. O espírito mundano que nos tenta, engana e conduz à transgressão será o mesmo que irá nos expor publicamente, nos acusando e nos humilhando diante de Deus e das pessoas. O preço é alto e precisamos ter consciência disso, sabendo que a fatura vai chegar e teremos que pagar o preço da transgressão. Dessa forma, a orientação de Paulo é clara: cuide de si mesmo. Você que acha que está em pé, tome cuidado para não cair. Você que pensa que está firme, tome cuidado para manter-se assim. Nenhum de nós está isento às astutas ciladas do diabo. E para resistir a ela, nós precisamos de nos prevenir, cuidando da nossa vida espiritual. Escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 12, Paulo diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominantes desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Que nós possamos nos antecipar, nos fortalecer para permanecermos firmes, buscando submissão à vontade do Senhor e sujeitando-nos ao seu forte poder. Que possamos cuidar da nossa vida espiritual, tomando sobre nós toda a armadura de Deus, para que possamos resistir às tentações, enfrentar as ciladas de Satanás, nos mantermos firmes na presença do Senhor e sermos abençoadores de vida. Que eu e você possamos criar uma cultura de prevenção. Não estamos lidando com os problemas depois que o estrago já é feito, mas nos anteciparmos, preparando-nos para as lutas e dificuldades que iremos enfrentar, para nos mantermos de pé diante do Senhor. Amém? Então vamos orar? Pai, nós queremos confessar diante do Senhor as nossas fraquezas, as nossas limitações. Reconhecemos, ó Deus, a nossa inclinação para o mal. E que muitas vezes, ó Deus, nossos desejos tentam nos enganar e nos conduzir para longe do Senhor. Por isso nós pedimos, Pai, que o Senhor cuide de nós, nos fortaleça, nos direcione, que Teu Espírito Santo possa nos conduzir ao centro da sua vontade. Que possamos viver a plenitude de santificação. Sempre, ó Deus, conscientes de quem nós somos, das nossas fragilidades, mas atentos também à ação do Espírito Santo do Senhor e da sua palavra em nós. Que nós venhamos, Senhor, a nos fortalecer, para que possamos vencer as tentações e as astutas ciladas de Satanás. Que o teu povo seja conduzido em santidade na sua presença, resistindo ao mal, testemunhando da glória do Senhor e vivendo plenamente os seus propósitos. Ó Pai, repreenda todos os principados e potestades, repreenda as acusações de Satanás, nos dê o sentimento de plena liberdade em tua presença. Que o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, nos purifique, nos santifique, nos justifique e conduza cada um de nós, cada vez mais, ó Deus, para sermos imagem e semelhança do Senhor. Ó Pai, tem misericórdia, cuida de cada um de nós, que esse dia seja um dia poderoso na tua presença. Nós clamamos por isso, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro. Esse é o culto matutino da Igreja do Parque. A Igreja do Parque fica aqui no Parque Residencial Laranjeiras, na rua Pablo Picasso, número 70, no município de Serra, no Espírito Santo. E nós estamos aqui para abençoar você e a sua família. Se você ainda não está inscrito nesse canal e foi abençoado por essa palavra, eu queria te pedir um favor, se inscreva e você vai estar nos ajudando a impulsionar o canal. Se você já está inscrito, compartilha, curta, interaja no canal, isso vai nos ajudar também a alcançarmos mais pessoas. A semana que vem estaremos juntos de segunda a sexta às 6 horas da manhã para o culto matutino. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Um beijo.
no seu coração e nos vemos lá.